Olá, queridos alunos da EPF, eu quero tirar a dúvida de um aluno, que pode ser a dúvida dos demais. A dúvida dele está baseada lá em 1 Reis, capítulo 17, onde a Bíblia conta sobre uma viúva que está apanhando lenha ali, alguns gravetos, para fazer um bolo para ela e para o seu filho, né? A dúvida desse aluno é se esses gravetos é um veneno ou não, porque muitos pregadores dizem que é um veneno, inclusive eu, quando prego, normalmente costumo dizer que é um veneno que ela vai colocar no bolo. Vamos procurar entender? Você está ouvindo o programa Paternidade e Filiação, porque o conhecimento te deixa corajoso. Bem, primeiramente eu achei essa pergunta muito bacana, porque ela vai nos levar a pensar em como estudar a Bíblia, né? É uma pergunta sobre um assunto, mas que vai nos levar a um outro assunto. Quando você lê a Bíblia, você não pode ler só a Bíblia, literalmente, tirando o texto de contexto, ler só um versículo. Você precisa entender qual é a linguagem que está sendo usada naquele texto bíblico. Talvez, às vezes, seja necessário até mesmo consultar o hebraico, o aramaico, porque a Bíblia foi escrita originalmente não em português, nem em inglês, nem em alemão, enfim, né? Ela foi escrita em grego, o Novo Testamento, boa parte do Novo Testamento, e em aramaico, boa parte do Velho Testamento, ok? Então, quando você vai para a linguagem original e também para os significados, você amplia a sua visão do que a Bíblia está querendo dizer. Eu vou dar um exemplo para você. Quando a Bíblia vai falar de sexo, por exemplo, vai falar assim, fulano fez sexo com fulana, né? A Bíblia não usa a palavra sexo, não aparece essa palavra lá, aparece se deitar, né? Então aparece lá, fulano se deitou com ciclana, certo? O que a Bíblia então está querendo dizer quando coloca ali que fulano se deitou com fulana? Está querendo dizer que se relacionou sexualmente, que teve relações sexuais. Aí, se você pegar uma pessoa que lê a Bíblia, mas não entende de Bíblia, não estuda a Bíblia, ela vai falar assim, mas onde está dizendo aqui na Bíblia que fulano fez sexo? Não está escrito assim. Está escrito que fulano se deitou com a ciclana. Por que está dizendo que fez sexo? Porque eu estudei a Bíblia, porque eu fui estudar o aramaico, eu fui estudar o grego, eu fui estudar a linguagem daquele povo, eu fui ver outros textos parecidos para ver o que aqueles textos querem dizer. Então agora voltando para o texto de 1 Reis 17, quando a Bíblia fala que ela foi pegar alguns gravetos, você poderá ver em algumas versões, inclusive, vai aparecer que ela foi pegar ervas amargas, tá? E ervas amargas, naquele contexto daquele tempo, era veneno, tá bom? Eram plantas que tinham algum tipo de veneno. Por quê? Aquela mãe, ela não queria ver o seu filho morrer sofrendo, com fome, a comida já tinha acabado, e já não tinham realmente mais nada para comer e nem um lugar para recorrer. Então ela pensou, prefiro fazer um bolo, colocar ervas amargas, né? Veneno nesse bolo, e aí eu e ele vamos comer e nós vamos morrer juntos, porque eu não quero ver o meu filho. É pior, por exemplo, se eu morrer primeiro do que ele, né, se eu morrer primeiro do que ele, o que vai ser do meu filho? Meu filho é uma criança ainda, né? Vamos supor que ele seja uma criança. O que vai ser dele, né? E se ele morrer primeiro, eu vou ter que vê-lo morrer de fome? Não, então vamos fazer o seguinte, vamos botar ervas amargas nesse bolo e ambos vamos morrer. Então isso foi o que ela disse nas palavras dela para o profeta. Quando ela encontrou o profeta, ela disse assim, nós vamos fazer o bolo, nós vamos comer e vamos morrer, essa será a nossa última refeição, tá bom? Então eu espero ter tirado a dúvida de vocês. Esse texto, quando você vai para a linguagem original e para o contexto da época, você entende que é um veneno, até mesmo porque existem versões que, em vez de gravetos, fala de ervas amargas, que naquele contexto se referia a veneno. Mas, voltando aqui ao início, a introdução que eu fiz essa pergunta é muito legal, muito bacana, parabéns ao aluno que fez, porque também nos faz pensar em como ler a Bíblia. Ler a Bíblia não é só ler lá o que está escrito, é ler e interpretar, tá? Fazer interpretação de texto, e para isso talvez seja necessário buscar conhecimento e buscar os professores, como você está fazendo aqui na escola e como esse aluno fez. Que Deus abençoe a todos e até o próximo Reverendo Responde, se Deus nos permitir. Você está ouvindo o programa Paternidade e Filiação, porque o conhecimento te deixa corajoso.